Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Movo RH. Eu sou a Gabi Navarro. E eu sou a Mari Martinez. E hoje vamos fazer uma série de conteúdos sobre o diagnóstico organizacional da Movo RH. Primeiro, vamos falar o que é esse diagnóstico organizacional da Movo RH, quando você deve aplicar o diagnóstico na sua empresa e quais os benefícios. Antes da gente começar esse vídeo, gostaria também de compartilhar com vocês isso. O diagnóstico da Movo RH, a gente fala que é um diagnóstico da Movo RH, porque ele acaba sendo diferente do convencional, do que tem no mercado, mas queria compartilhar com vocês a minha alegria que esse produto, na verdade, não construí sozinho, né? A Mari, ela foi aí uma das principais agentes na transformação do que é o diagnóstico hoje, do que a gente entrega para os nossos clientes. Toda a riqueza, a forma que é feita, veio muito da Mari, principalmente dessa parte de People Analytics, da Mari, de trazer dashboard, de trazer números e não só apenas a experiência do diagnóstico como era antes. Então, eu queria compartilhar com vocês a alegria, né? E é um tema que a gente gosta muito, né? Eu acho que é um produto um serviço nosso que a gente tem muito orgulho, né? Que a gente acredita muito nos benefícios que ele traz para as empresas. Sim, total. E dentro da Movo a gente tem uma metodologia própria que a gente desenvolveu juntas, baseada em experiências prévias, mas uma coisa bastante comum é que existe muita gente por aí fazendo diagnóstico sem saber o que está fazendo. No final, o que a gente tem aqui, o que a gente apresenta é algo muito mais estruturado, com uma metodologia de coleta de dados, análise, plano de ação e por aí vai, né, Gabi? Às vezes a gente até brinca se a gente deveria chamar de diagnóstico realmente ou não, porque ele realmente vai muito mais além. Mas pra gente não ficar, né, nesse conceito, vamos falar então um pouquinho o que é o diagnóstico da Movo RH. Eu acho que inicialmente, deixar muito claro, ele é um retrato, né, atual da empresa. Então, pelo diagnóstico, a gente consegue avaliar experiência do funcionário desde o primeiro momento que ele teve o primeiro contato com a sua empresa, antes de ser seu funcionário, né? Engajamento, a cultura, o que a gente mais percebe que a cultura, quando a gente vai conversar com a diretoria, ela acredita que é uma e muitas vezes da parte de gestão para cima, a cultura é uma, e quando a gente vai para os analistas, é outra cultura ou parece outra empresa completamente diferente. Então a gente faz esse depara, né, de culturas, de perspectivas e expectativas de cultura. A gente avalia a gestão, quais são os desenvolvimentos, né, que a gestão precisa também desenvolver ali, uma série de coisas e no final a gente não só faz e traz os números, mas a gente entrega também uma proposta, né? O que a empresa precisa fazer, quais são os gaps que ela tem, né? E o como que a gente faria. A gente traz, inclusive, isso. Se a pessoa quiser que a gente aplique, introduz, é outra história, né? Mas a gente, inclusive, traz quais são os pontos, mas também o que a empresa deve fazer para resolver ali aqueles gaps. É aquela coisa, né, Gabi? A gente ainda pensa muito nesse nome diagnóstico e pensou em trazer com essa nomenclatura porque o racional é esse mesmo. Como um médico faz, por exemplo, é diagnosticar aquela empresa, entendendo principalmente os sintomas, e aí seriam os problemas que precisam resolver, e propor um prognóstico, que é o nosso plano de ação. Então a gente partiu muito dessa estruturação, né, para trabalhar, e eu acho que hoje a gente construiu de fato uma ferramenta que consegue consegue permear as variáveis de uma empresa no que se refere a pessoas, a desenvolvimento organizacional, né? A gente, vale ressaltar, a gente não vai olhar a saúde financeira, não é esse o nosso foco. Existem aí um monte de empresas que fazem muito bem. O nosso foco é olhar, trazer um olhar de pessoas mesmo, né? Exato. Muitas empresas, né, fazem o diagnóstico muito voltado ali para o EVP, que é a proposta de valor do funcionário. A gente entra no EVP, a gente inclusive entende qual que é a persona, né, dos funcionários daquela empresa, porque isso traz muitos insights para o marketing, para trabalhar a parte de marca empregadora, mas a gente olha toda essa outra parte também, né? E eu acho que um ponto importante tem muito uma pegada de People Analytics, de números, inclusive a gente tem uma pessoa de Data Science que nos dá base nisso, com dashboard interativo, né, onde
a gente consegue ali no dashboard colocar filtros diferentes, claro, dependendo do tamanho da empresa, porque a ideia nunca é falar o que o João, que a Maria pensa, e sim trazer para o gestor, olha, 80% pensa isso, 70% trouxe isso como um problema, 90% trouxe isso como um ponto positivo na sua empresa, mas nunca expor. Então, claro, se sua empresa tem muitas áreas com uma pessoa só, eu não vou poder colocar a área ali no filtro, né, Mari? A gente tem muito essa preocupação. Mas também sem se esquecer de humanizar. O processo é muito humano, porque a gente chama os talentos para eles co-criarem com a gente, né? Então, no sentido de ter um bate-papo ali com eles, não é um formulário, né, que a gente manda, porque é o que a Mari fala, né? Eu ia até falar, né? A base do diagnóstico, da metodologia que a gente desenvolveu, eu diria que são duas, se eu for ser bem simplista. Anonimato é a base, assim, a estrutura, porque é isso que vai garantir a confiança e a fidedignidade dos dados que a gente coleta, né? E a interação pessoal, que hoje a gente faz via online, né? Por motivos não só pelo que a pandemia trouxe, mas também pela facilidade que isso nos traz, né? Mas é isso, é uma entrevista cara a cara em que a gente busca e trazemos aí toda uma metodologia de início para se quebrar um gelo, para fazer com que aquela pessoa se sinta confortável para falar, né? É até por isso que a gente discutiu muito se a gente leva ela para ser respondida online ou não. Eu acho que para o que a gente se propõe, tudo dá pra gente adaptar, né? Começa a gente até tem. A gente tem. E fica legal, tá? Não é que não fica, mas assim, se a gente for falar... O nosso prêmio, ideal, exato. O modelo prêmio do diagnóstico. Fazer em sessões que podem durar até 3 horas. 3 horas é muito, né? A gente coloca 2 horas, mas já aconteceu, né? Da gente ficar 4 horas com uma pessoa e realmente deixar o funcionário trazer todos os pontos, porque a gente entende que quanto mais ele trouxer, mais a gente consegue entender o que está acontecendo nessa empresa, mais a gente consegue absorver as informações e, inclusive, se a gente não entende, a gente pergunta, esse ponto aqui não ficou claro para mim, me explica de novo, né? Diferente de um questionário que, às vezes, você não tem como voltar e a pessoa responde da forma mais rápida possível, né? Ela não vai te detalhar com riqueza de informações, né, Mari? Então... Uma ou outra até detalha, né? Mas não é o comportamento geral. Por isso que a gente faz dessa forma. E é importante dizer também que uma das coisas mais importantes, assim, do diagnóstico é que quando a gente está olhando para os dados que a gente coleta, a gente não parte do princípio que existe uma versão certa e uma versão errada nessa história. O que a gente traz são as versões. Porque é isso que a Gabi trouxe no começo. Às vezes a visão da diretoria é diferente da visão de quem está na linha de frente na operação. E é exatamente isso que a gente faz. Essas são as visões diferentes. A gente não se baseia no esta é a verdade, esta é a mentira. Isso para nós não importa, na verdade, né? Até porque, particularmente, acreditamos que sempre existem diversos lados de uma mesma história. Diversas verdades. Então aqui, por que eu digo isso? Porque é uma coisa que a gente sempre traz para os nossos clientes. O objetivo não é apontar culpados, não é caça às bruxas, não é vamos identificar quem falou tal coisa. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer de fato a visão, a percepção e trabalhar em cima dela. Até por isso o diagnóstico, eu acho que a gente trouxe um lado, o nosso viés de formação em psicologia, ele tem mais essa visão que nem se tem dentro da psicologia de partir do princípio que aquilo que está sendo dito é a realidade daquela pessoa. É a verdade não dele. Cabe a mim dizer se aquela realidade é verdadeira ou não. Perfeito. Cabe trabalhar com aquilo, né? Exato, é isso mesmo. E sempre prezando por isso, por uma experiência humanizada, fazendo com que eles se sintam agentes da transformação. E isso a gente percebe de forma muito clara, né? Quando a gente chama os funcionários para coparticiparem junto com a gente da mudança, e daí qual que é essa coparticipação? É eles contarem qual que é a verdade deles, né? Eles se sentem acolhidos, eles sentem que a empresa está querendo entender, né? Entregar a melhor experiência para ele, entender o que está acontecendo, né? Averiguar se a empresa, né, a diretoria está suspeitando de um problema de gestão, um problema de clima, enfim, né? Qual é o motivo.
Então, eles se sentem acolhidos. E isso trabalha imensamente a marca empregadora da empresa também, né? Sim. Porque ela entende que a empresa está preocupada com ela. O vínculo que você tem com a empresa. Comunicação é sempre um problema. Eu nunca vi um lugar que não fosse, não tô falando só de empresas. Então, é uma das ferramentas, porque existem também outras, né? Que te ajudam a estabelecer um vínculo de transparência entre gestor e colaborador quando usada corretamente. E acho que vale também, né, a gente trazer para vocês. Então, desde o início, como que é, né, o diagnóstico? Primeiramente, a gente, na verdade, faz um onboarding, né, um kickoff ali com a diretoria para entender quais são os questionamentos, as dúvidas que ele tem, o que pode estar acontecendo, o que ele gostaria da gente avaliar na empresa também, né? Daí a gente senta, monta um questionário com base em cima disso e traz de volta para a diretoria ver se ela concorda ou não. Sim. Pode falar. Só até te complementando, é importante dizer que, assim, por ser uma metodologia que a gente formatou, existem sim perguntas que nós já temos mapeadas previamente, tá? Não é que a gente parte do zero. Eu acho que é importante dizer, porque senão você fala, gente, que raio de metodologia é essa que não tem um norte. Não, a gente tem já uma série de perguntas mapeadas que a gente entende que é importante e a gente vai adaptando outras ou criando outras dependendo da necessidade do cliente, né? Então, porque é isso que se aplica a Gabi, não necessariamente se aplica a mim em termos, né, de empresa. Exato. Inclusive até rituais, né? Tem empresas que têm rituais diferentes. Próprios. Exato. E daí, eu queria avaliar o quanto as pessoas entendem o que significa aquele ritual. Então, tudo isso a gente também, daí é uma pergunta nova, porque tudo vai depender do ritual de cada empresa, né? Mas acho que um ponto até se trazer aqui, a gente traz, né, para a diretoria, para ver se aprova ou não. Óbvio que ela pode ter perguntas que ela fala, olha, essa pergunta não me sinto à vontade, tenho medo de, né, criar uma expectativa no funcionário. O que a gente pensa sempre faça todas as perguntas, porque é importante a gente saber o que eles pensam. Se a gente vai conseguir aplicar ou não, é uma outra história, mas é importante a gente saber se os nossos talentos, a nossa equipe, se é o que eles buscam. Sim. Até pra gente poder trazer um plano de ação, né, de como a gente vai lidar com o fato de que aquela expectativa não vai existir, Sim. né? Então, depois de feito isso... E aí, assim, importante. Quando a gente fala... Óbvio que a gente não vai falar essas perguntas que a gente faz aqui, mas eu diria que a gente avalia o diagnóstico, ele é dividido em blocos. Isso acho que é outro ponto importante da nossa metodologia. Então, a gente sempre vai ter o bloco para explorar esta pessoa. O que eu quero dizer com isso? Conhecer a história dela, o que ela gosta, os valores. Os hobbies. Exato. Ter uma noção dessa pessoa como pessoa mesmo. Putz, eu sou casado, não sou casado, moro com não sei quem, blá, 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 e por aí vai. A gente sempre tem um bloco que é sobre uma visão de entrada na empresa. Então, se eu fiz onboarding, não fiz onboarding, como que eu cheguei nessa vaga. Processo seletivo. E por aí vai. A gente também avalia a relação com o trabalho, e aí, assim, se eu trabalho muito, se eu tô muito estressado, se eu tenho muita pressão, se o meu dia a dia você sabe que eu gosto muito dessa pergunta. Se existe uma estabilidade emocional na empresa que eu trabalho, ou se ela é saudável. Depois a gente tem um bloco de relacionamentos, né? Então eu vou explorar o relacionamento com a própria equipe, o relacionamento com as outras equipes e com a gestão, principalmente, a gente explora bastante. Para quem faz gestão, e é importante dizer, a gente vai explorar como é essa gestão, qual que é o perfil desse gestor, cada líder tem a sua forma de liderar e tá tudo bem. E até um ponto só de te cortar nessa parte, inclusive é aí onde a gente cria 3 formulários diferentes, um para diretoria, um para gestão e um para quem não é gestor. Praticamente a maioria das perguntas, né, são as mesmas, mas justamente isso no que a Mari falou, né, de se perguntar também para esse gestor o que ele acha da gestão dele. Né? Uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Inclusive, a gente faz o mesmo para a diretoria, por isso que tem esses questionários um pouquinho diferente ali para a diretoria. Exato, e aí você correlaciona dados, né? Então, eu tenho a equipe do fulano,
o fulano se avalia, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, o fulano se avalia como excelente, a equipe tá avaliando como ruim. Tem alguma coisa errada aí. Aí você vai olhar o diretor desse cara, não tá fazendo feedback, entendeu? As coisas, elas se ligam como um jogo de pontos. No final do dia, é muito porque também uma análise de dados, ela te requer isso. A gente depois explora visão da cultura, e aí a gente vai falar especificamente de cultura, de visão, valores, missão, todos esses detalhes. Depois, e por último, né, mas não menos importante, a gente vai olhar para a empresa de maneira geral. O que ela tem de bom, o que ela tem de ruim. O que pensa dos benefícios, do salário. Se todo mundo lá é PJ, o que elas pensam sobre isso, né? E isso também é um dado muito importante, né? A Mari já trouxe aí que ela tem bastante experiência em agência. Em agência, a gente sabe que agência, essa é, né, a realidade de muitas agências. Exato. Mas vamos ouvir, mas isso é um incômodo, né, para as pessoas que trabalham hoje em agência, né? A galera design, marketing, UX, enfim... que é costume ter em agência, pode ser, e a gente começa até a medir, entender se não, as pessoas estão mais acostumadas a esse modelo de trabalho ou não. Você sabe que é uma curiosidade, é exatamente isso. Eu achava que as pessoas não iam gostar. Elas gostam, elas preferem um modelo PJ porque financeiramente essa geração entende que, mais nova, né? Entende que é melhor, mas tem que ter benefícios. Não pode, tem que ser um PJ com cara de CLT. Então, assim, é bem interessante. O que, né? Não vou nem entrar no mérito se pode ou não pode, mas é interessante. E você vai entendendo, então, o público que você está falando. É diferente se eu olhar para o mercado como um dos diagnósticos que a gente fez, que é um mercado. Era uma empresa de produtos, de venda de produtos. Importação e exportação. Importação e exportação. É um cenário diferente de uma outra, por exemplo, que a gente fez que era de tecnologia. É um mindset diferente, as pessoas são diferentes e as necessidades vão ser diferentes, né? Perfeito. A gente explora também, importante dizer, questões ligadas à diversidade. Se a gente entende, e aí vale uma ressalva, se a gente entende que é uma empresa que você já observa que não é diversa, e aí é fácil a gente notar, a gente explora o que as pessoas pensam da não diversidade. Se é uma empresa diversa, a gente explora se é um ambiente de fato inclusivo, saudável para essas minorias. Então, é o que a gente falou. Cada empresa é um ecossistema à parte e a gente tem que pensar personalizado, mesmo tendo uma metodologia de base. A gente não vai fugir daquilo, a gente não vai reinventar coisas, né, Gabi? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a flexibilidade de entender as necessidades. Perfeito. E isso que a Mari trouxe, até da questão da diversidade e tudo mais, também é um ponto super importante, entender qual o nível que ela está em questão de diversidade, até para saber, na hora que a gente for trazer a sugestão de projetos, qual tipo de projeto que a gente pode trazer. Se a gente tem que começar com um projeto mais simples, mais de base, educacional, de ir introduzindo aos poucos, ou se aquela empresa está preparada, aquelas pessoas estão preparadas para a gente fazer um projeto um pouco mais compacto, um pouco mais robusto. Então, por isso que também o diagnóstico acaba se tornando muito importante, mas também não para mim entrar muito na importância dele. Mas você trouxe um ponto importante. Se eu for resumir o diagnóstico, acho que ele vai dizer da maturidade da empresa em diferentes temas. Temas. E é isso que vai orientar as ações que você vai fazer. Os dados que a gente tira disso dizendo, olha, segue por esse caminho, que é isso que são essas as expectativas. Né? Perfeito. E pós-feito, então, né? A gente trouxe esse para a diretoria, para ela validar ali, ver se ela concorda com aquelas perguntas. A gente faz um kick-off também com os funcionários, né? Por que a gente fala que isso é importante? Para eles entenderem, para eles também, a importância do diagnóstico, o que eles vão se favorecer com aquilo. Então, a gente deixa muito claro, inclusive pelo fato da gente ser uma consultoria externa, a gente traz isso para eles, olha, eu não trabalho aí, né? Eu não sei, não tenho nenhum vínculo com o teu diretor, no sentido de eu sou obrigada a falar que foi você que me trouxe isso já é acordado, inclusive em contrato, tudo, né? A gente deixa
isso muito claro para todo mundo e fala, olha, o que eu quero trazer é números. Em nenhum momento eu vou expor, eu vou falar o que você pensa. Aquelas informações ali do bate-papo, na verdade só eu tenho, né? Só aqui para o RH. O que a gente realmente apresenta para a diretoria são números, são dashboards e um plano de ação, né? Sim, e aí cabe um parênteses, principalmente para o pessoal que trabalha, que é um RH interno. Eu percebi, e a Gabi também, né, ao longo do tempo que a gente trabalha com recursos humanos, não necessariamente prestando serviços, né, como uma empresa, que o diagnóstico especificamente, diferente de outras ferramentas que também trazem um retrato da empresa, né, por exemplo, pesquisa de clima, é muito mais benéfico e os resultados são muito melhores quando você faz com pessoas que são de fora da companhia. E me explico. O RH interno ele tem total capacidade e muito conhecimento para trazer análises e diagnóstico, né? E aí falando de maneira informal de diagnósticos sobre a empresa. Só que ele é colaborador, ela é colaborador daquela empresa também. Então, quando você se envolve num processo de diagnosticar algo, é difícil você deixar seu emocional fora. É difícil de você... Eu fico imaginando, né? Uma pessoa que é RH interno fazendo as perguntas que a gente faz. Putz, se fosse comigo eu ia falar, nossa, eu também me sinto assim. Nossa, fulano, eu também, menino. Pior que aquele gestor é ruim mesmo. Ou até o funcionário também falar, né? Que eu tenho medo de falar isso pro RH e acontecer alguma coisa, também né? tem esse lado também. Então, eu percebi que é muito mais benéfico. É a velha máxima, Gá, santo de casa não faz milagre, né? É isso mesmo. Então, assim, e eu acho que é melhor, inclusive, por isso que é um produto que de todos os produtos que a Mova faz, esse é o que eu acho que realmente não dá pra você internalizar, no sentido de fazer internamente. Porque o teu olhar, ele vai ser viciado, não tem como, você é humano, não vai ter como não viciar. E você não consegue separar seu emocional, sabe? É complicado. Já é difícil fazer isso quando você faz análise interna de pesquisa de clima. Imagina quando você tá ali na frente da pessoa. É como se você fosse ser o terapeuta da sua mãe. Não vai rolar. Perfeito. Não dá, não tem como. Imagina, sua mãe começa a falar dos seus traumas, aí você começa a falar, fez isso comigo também, tá, querido? Não tem como, gente, não tem como. Perfeito. Aquele meme do Paulo Gustavo? Não tem como. Perfeito. E daí, depois que a gente faz esse kickoff, vamos pra prática. Como a gente trouxe, é muito voltado na experiência, na conversa, no acolhimento, né? Muito bem dito pela Mari, não julgar, então acolher o que a pessoa tá trazendo. E daí você pode se perguntar, né? Mas aqui é uma empresa de tecnologia. Galera de tech, normalmente, é um pouquinho mais introspectiva. Temos cases, né, que a gente fez, ficamos muito insegura, admito no início, de e aí, como é que vai ser? Será que esse pessoal vai contar? Uma das pessoas lá falou 4 horas, tive que desmarcar, porque tinha outra pessoa marcada, falou, a gente vai terminar depois. E eu falava, Gabi, 4 horas é muito, Gabi, pelo amor de Deus. E às vezes é isso, é uma pessoa que se torna até quase que um processo terapêutico, ela precisava colocar pra fora. Né? Exato, precisava colocar pra fora, e a gente percebe uma mudança de comportamento muito grande, inclusive durante essa etapa. Porque, vou te dar um exemplo, a gente começa conversando com o gestor, e daí uma das perguntas que a gente faz você faz o one-on-one? Não, por quê? Ele vai ser... Não tem como. Não, mas ele vai refletir o porquê não. Vai. E daí quando a gente tá, depois ali, sei lá, 1, 2 semanas, falando com alguém da equipe dele, a resposta muda do pessoal que a gente conversou antes. Já é, não, mas ele tá fazendo agora. Isso é muito legal. Então a gente vê uma mudança no próprio ato, só da gente perguntar pras pessoas, porque não tem como. Quando a gente faz uma pergunta, você automaticamente reflete sobre aquela pergunta. Sim. Né? E aí, falando aí do público, né? Saiba com quem você vai conversar. Mais uma vez, por isso que é mais benéfico quando é de alguém de fora. É muito mais fácil. E isso, né? Joga no Google que vocês vão ver que é uma estatística verdadeira. Eu tendo muito mais facilmente a abrir meus problemas para uma pessoa estranha, que eu não conheço, do que para uma pessoa que eu conheço. Daí o processo terapêutico, né? Quem é terapeuta pode falar melhor do que eu. Então, como eu já fiz esse processo de diagnóstico eu mesma, de uma outra forma, eu chamava assim, né, Gabi, mas não é a metodologia, então, que a gente tinha, mas, óbvio, com as suas semelhanças, dentro de empresas que eu trabalhava,
é muito perceptível, porque a pessoa fica inibida. Vai falar, nossa, a Mariana vai contar pra alguém, certeza que ela vai falar pro fulano, né? Vai falar pro meu chefe. Que é fazendo um parênteses também, que é muito um medo que a gente encontra em pesquisa de clima. E o dia que a gente for falar sobre isso, a gente pode explorar mais. Mas as pessoas têm esse receio. Eu vou falar pra ela, ela vai bater tudo pro meu chefe, certeza. Sim. Quem nunca? E fica naquela fantasia de que vai ser mandado embora. Inclusive, no kickoff, a gente já tira isso dos próprios funcionários. Ele não vai saber. Não existe essa fantasia, né? E tudo mais. E daí... E só fazendo um parênteses, porque isso é importante também. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os clientes, com quem tá comprando. Nós não vamos te ajudar a identificar quem respondeu, porque eles fazem isso. Essa resposta aqui foi do fulano, certeza. Não é pra fazer caça às bruxas. Porque se as pessoas têm esse medo, é porque, infelizmente, existem muitos casos de que isso acontece, sim. Não com o diagnóstico, necessariamente, mas com qualquer coisa, né? Reclamou pro RH. Então, assim, a gente tem uma visão completamente aversa dessa. Já trabalhei em muitos lugares, e fazendo muita pesquisa, e as pessoas ficavam tentando adivinhar. Eu falava, cara, você não tá aqui pra isso. Se você vai depender de mim... a não ser que a pessoa queira, às vezes tudo bem, né? Eu sei que isso foi o fulano porque ele comentou comigo e realmente isso é um problema. Isso é outro cenário, legal. Quer dizer que o gestor tá ele inteirado. Ele que trouxe, né? A gente nem falou nada. Não, também. E quer dizer que tá alinhado, né? Que então o gestor já tá ciente que aquele problema existe e tudo bem, isso é bom. Agora a gente não permite, não. Né? Acho que a gente nunca teve um cliente que a gente tivesse que bater muito fortemente, mas se tiver, a gente bate. Não tem até porque não. também tudo isso é muito alinhado antes, né? Com metodologia. Todos os clientes. Exato. A gente deixa muito claro isso para todos, inclusive. Depois da gente fazer, né, toda essa entrevista, eu falo que é onde a gente deixa a pessoa de Data Science e a Mari também de cabelo branco, porque eu faço através de uma conversa. E daí, como que se tira números disso? Mas daí é outra história. A gente fala de um dia fazer um vídeo de People Analytics só do diagnóstico. Só do diagnóstico, mas... E daí a Mari e a Camis hoje, que é a pessoa de Data Science, tira ali números, né? E cria um dashboard interativo. Sim, mas assim, né? A gente vai falar isso num outro vídeo, mas não é que a gente tira números, né? Não, tem toda uma metodologia. O questionário, ele é feito para que você possa, mesmo de perguntas abertas, extrair... as informações e dados de uma maneira concisa, organizada e que faça sentido, senão também, né, não adianta você anotar um monte de coisa e não fazer nada com aquilo, não tabular direito, né? Perfeito. Bom, até agora a gente falou um pouquinho, né, dos primeiros passos, como que a gente avalia, obtém as informações e indo para a parte final, o resultado, que é tão importante quanto, que é o que a gente falou, né? Além da gente entender, né, o diagnóstico da MOVA, além de entender quais são ali os gaps que precisa, que a gente percebe na empresa, mas também como que a gente vai resolver esses gaps, que é tão importante quanto, né? Não adianta ter um número se a gente não souber o que fazer para resolver aquilo. Então, como é que a gente faz para trazer, depois de todas as análises, né, que a gente fez ali, dos formulários, das perguntas, do bate-papo, analisamos internamente hoje, né? Sim, tratamos os dados, né? Construímos dashboards em cima desses dados, dashboards interativos, então a gente possa ter visões por diferentes pontos de vista, né? Ter um retrato por diferentes pontos de vista, ou seja, filtros diferentes. E aí a gente entra na parte de trazer isso... Propor uma ação. Exato. Né? E eu acho que é importante trazer também, a MOVA, como vocês sabem, tem 2 braços, a MOVA Startup e a MOVA Business Law. Na parte MOVA Business Law, né, a gente tem hoje 2 advogados que entram junto com a gente nessa parte de discussão, porque a gente entende que a realidade, né, do meio jurídico acaba sendo diferente. E precisa, né, ter olhar e falar assim, isso daqui pode ser uma ação que seja legal, isso daqui vai ser difícil, né, de trazer, de implementar no meio jurídico, olhando para o perfil de pessoas, para o nicho de mercado e tudo mais. Então, acho que vale também trazer que nessa parte de discussão, no MOVA Business Law, tem aí 2 advogados que nos dão apoio, participam, né, ativamente dessa discussão. Mas vamos lá, para a parte de resultados, como é que a gente traz? A gente entrega hoje um Strategic Change Canvas. O que significa isso? É ali quase um formatozinho, né, um folderzinho, onde a gente coloca qual que é o nosso plano de ação, né, como a gente vai medir o sucesso, por que ele é importante, né, quais que são
as pessoas, né, as áreas que vão ser impactadas por aquela ação, como que a gente vai fazer para retomar aquela ação, corrigir, porque muitas vezes a gente implementa e depois tem que fazer alguns reajustes, quando que a gente vai fazer aquilo, e o principal, qual é a nossa proposta? O que a gente vai fazer? A gente já traz aquilo. Então, para esse problema, para esse gap, a gente traz isso de solução dessa e dessa forma. Perfeito. Né? E daí, né, você fala assim, quantos strategic change canvas você me traz, Gabi? Não sei. Tudo vai depender. Exato. Já teve empresas que a gente fez 18 strategic change canvas, 18 projetos diferentes, né? E daí a gente entrega pro nosso cliente o dashboard interativo, onde ele tem acesso, ele pode ali, né, mexer, fazer toda a parte de interação, brincar com as respostas, mas também a gente traz uma apresentação com números explicando, né? Trazendo os principais highlights ali daquela análise. Daquela análise, né? E por que a gente está trazendo aquela proposta de ação. E por último, um documento com todos os Strategic Change Canvas, né? Todo formatado. Exato. E é isso, né? E é isso. É tudo isso. É só tudo isso. É só tudo Rapidinho isso. A gente faz, nem toma tempo, imagina. Exato. É um projeto bem complexo, mas de extremamente relevância aí para as empresas. E a gente tem cases muito bacanas que a gente vê aí cases de sucesso, né? Exato. Bom, espero que vocês tenham gostado, mas acompanha a gente no segundo vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre quando aplicar, então, né, esse diagnóstico. A gente explicou até aqui o que é e qual é o nosso passo a passo, mas quando que você deve fazer na sua empresa esse diagnóstico? Vem ver com a gente no segundo vídeo. Espero que você tenha gostado, então deixe seu comentário, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e vamos juntos humanizar as relações de trabalho. Peraí, dá um tempo. O melhor é, eu olho para Paulo, eu olho para Lê. Não, o melhor é que você para sempre que você tá falando certo. É, né? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já.